Opa, Ah, tudo bom bem? dia. Bom dia, professor Stanley. Tudo bem com o senhor? Tudo bem contigo? Tudo jóia. E aí, Wellington? Desculpa aí, eu não consegui entrar 15 minutos antes, tive que deixar minha filha no colégio. Não, sem problemas. Eu também acabei de entrar. Tava tendo que organizar umas coisas aqui antes de começar. É, Bom, professor Stanley, o senhor tem alguma dúvida em relação à organização da sessão? Ou alguma, enfim, qualquer questionamento? O ano passado. Você tem esse fundo de tela aí onde eu pego? Deixa eu ver se eu consigo mandar ele aqui no chat. O ano passado, basicamente, eu só fiz recepcionei, e em seguida o voluntário, né, que é uma função que você está fazendo também, ele que ia operando aí, eventualmente ficava meio de backup. Mas basicamente recepciono, as próprias pessoas colocam vídeo, né? O play do vídeo são os próprios autores, né? Então, nesse ano a gente optou pelo líder de sessão. No caso, eu vou fazer colocando os vídeos e controlando os tempos também para as discussões. Eu Aí, só bato conforme o papo. for tendo os tempos, eu coloco aqui no chat. É, Uhum, são, eu faço uma breve abertura, apresento o senhor, e o senhor pode se apresentar também, uhum. da abertura oficial da sessão. Depois entram 8 minutos da primeira apresentação, 8 minutos da primeira discussão. E aí, assim sucessivamente, né, até os 4 artigos terem sido discutidos e depois os minutinhos que sobram no final, a gente faz uma discussão em plenária com todos os autores sobre como foi a sessão, tópicos a serem discutidos em relação a todos os artigos. É essa discussão. Pelo que eu vi nas orientações, agora faz a discussão. é, Bom dia, Juliana. A gente está só resolvendo aqui a questão logística, só, tá? Rapidinho. Juliana já acessou. É, Aí a gente vai fazer a discussão em seguida, né? Apresenta e tem pergunta, apresenta e tem pergunta. Foi essa a orientação dessa vez, ou não? Isso, perfeito. Ah, Eu passo o vídeo, aí passo o vídeo do artigo 1, aí aí faz a discute o discussão. artigo 1, isso. E aí Ah, depois no final geralmente sobram uns minutinhos. Como são 4 artigos nessa sessão, vai sobrar poucos minutos, né? Então, porque você já picou na primeira vez já, e depois já fica meio isso. Que aí é mais sobra para pouco tempo. trazer umas considerações, se caso alguém viu assim, olha, meu artigo acho que conversa com o seu, e aí eu acho que é o momento onde o Congresso tem o potencial para estabelecer novas redes de contato e novas pesquisas, né? Entendi. Mas no geral o formato é esse. Aí está previsto para iniciar 8h30 e acabar às 10 horas. Tá, beleza. Você está estudando onde, Wellington? Oi? Está estudando onde? Eu não entendi novamente, Você perdão. está estudando onde? Ah, eu estou fazendo um mestrado em administração aqui na FEA USP. Café? Isso. Puxei matéria na ferra aí só na parte de economia mesmo. Pois eu fiz história econômica, né? Aí puxei com o Colistet, não sei se dava para vocês. Para mim não. Para vocês não, E, né? é, talvez ofereça disciplinas, né? Mas como eu A parte faço, econômica mesmo, né? É mais macroeconomia e tal. não é muito a minha área. Eu estudo mais saúde mental no trabalho, então Ah, que legal. até na FEA eu tô meio deslocado, assim, em termos de temas, mas seja bem-vinda, Juliana, seja bem-vinda, Patrícia. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Só esperar mais um minutinho para dar o nosso horário de início. Ah, não tá conseguindo ouvir a gente?
Consegue nos ouvir agora, Juliana? Agora sim? Agora sim. Ah, ótimo, que bom. Antes da gente começar, eu vou só fazer um teste aqui de áudio dos vídeos. Aí eu vou pedir por gentileza que vocês me confirmem se caso estiverem ouvindo, tudo bem? Ok. Só um momento. Olá, o nosso artigo é intitulado Quem, Como, Onde, Tipologia da Coprodução. Opa, tá falando com o microfone desligado, perdão. Seja bem-vinda, Patrícia Pereira. Acho que já são 8h30, nós podemos estar iniciando a nossa sessão, então, bom dia a todas e todos. Essa é uma sessão de artigos aplicados na área de administração pública. Hoje nós teremos a apresentação de 4 trabalhos. Então, o primeiro trabalho é Quem, Como e Onde, Tipologia da Coprodução em Serviços Públicos e Educacionais. O segundo trabalho a ser apresentado é o trabalho Tipos de Inovação no Setor Público, uma análise das iniciativas do governo do Ceará em 2022. O terceiro trabalho é Requisitos Básicos de um Sistema para Colaboração no Estudo de Problemas Urbanos. E o quarto e último trabalho da nossa sessão é Estilos de Gestão Empregados em Moradias Universitárias Públicas Brasileiras. Já temos autores de todos os trabalhos? Acho que ainda não, né? Tem 4 trabalhos, ainda não chegou todo mundo. Bom, mas assim que os demais autores forem chegando, a gente vai incluindo aqui. Bom, desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Wellington Poli, eu sou mestrando em administração na FEA-USP, estou como líder de área da área de administração pública e estarei como líder de sessão nessa sessão, contribuindo para estar organizando os tempos da sessão. Hoje também está conosco o professor Stanley Plácido da Rosa Silva, professor Stanley, que é doutor em História Econômica pela USP, mestre em História Social pela UERJ, especialista em História do Brasil pós-1930 pela UFF e em Gestão Pública pela UTF-PR, e também graduado em História e Pedagogia. Então, professor Stanley, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar moderando essa sessão e pelo apoio e prestígio. Por favor, Stanley, fique à vontade para estar se apresentando também e para a gente estar iniciando a nossa sessão. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas aí. Os trabalhos dos artigos aplicados é uma área que eu contribuo há muitos anos, de quando eu coordenava curso de gestão pública municipal, e eu tenho um carinho especial por essa área justamente porque é quando a gente tenta dar uma aplicabilidade ao conhecimento teórico que a gente desenvolve, né? Então a gente estuda, a universidade existe para ajudar a sociedade na resolução dos seus problemas, e eu acho essa seção de artigos aplicados muito oportuna no SEMEAD, e sempre estou feliz em colaborar aqui, e acredito que a discussão na sessão de hoje será bem interessante aí com todos os trabalhos. Perfeito, muito obrigado, professor Stanley. Seja bem-vindo também, Ana Paula Gomes Soares, chegou também. Para a gente dar início, então, eu vou iniciar a apresentação do primeiro trabalho, e após a primeira apresentação, a gente vai ter 8 minutos de discussão. Só um segundo. Olá, o nosso artigo é intitulado Quem, Como, Onde,
Tipologia da Coprodução em Serviços Públicos Educacionais, cuja autora sou eu, Deise Lucena Victor de Souza, assim como a minha professora Patrícia Trindade Caldas. O conceito de coprodução ele foi proposto pela economista Eleanor Ostrom, em 1970, e seus colegas da Universidade de Indiana, para descrever e delimitar o envolvimento dos cidadãos na produção de serviços públicos. Então, assim, a proposta ela ganhou uma repercussão por seu potencial de atender às necessidades coletivas no âmbito local, reduzindo custos governamentais e valorizando as capacidades dos cidadãos. Então, o interesse sobre o tema ele cresceu a partir dos anos 2000, na busca por modelos de gestão pública que alcançassem o melhor desempenho econômico e sociopolítico. Então, hoje é considerado um conceito de guarda-chuva. Está capturando ali uma ampla variedade de formatos que podem ocorrer em qualquer fase do ciclo de serviço público e em uma variedade de segmentos de atuação. Então, quando se de serviços educacional, então, estes abrangem as ações intangíveis direcionadas ao aprendizado das pessoas de entrega contínua, sem interrupções, que é realizado por meio de uma parceria entre a instituição e o discente. Então, assim, na educação, esses serviços eles estão entre os mais importantes para a sociedade, fundamentais à vida por desenvolver competências e formação aos indivíduos. Então, neste sentido, esse artigo ele tem como objetivo verificar os tipos de coprodução em diferentes fases do ciclo do serviço educacional público em Campina Grande. É uma pesquisa, trata-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando a triangulação de 3 fontes de dados, que foi a pesquisa documental, entrevista e observação em loco. Aqui na nossa fundamentação teórica, para esse artigo, o modelo escolhido para ser utilizado de base foi o proposto por Nabat, Sansino e Cecília, que traz para a gente essa matriz 3x4, aonde ela traz implicações para a prática, aonde pode ser observado aqui as fases do ciclo de serviço. O condicionamento, que equivale às etapas de identificação do problema, o co-design, que é como os serviços poderiam ser desenhados para um melhor uso e benefício, a co-entrega, que encontra-se aquelas atividades conjuntas que são utilizadas para provisão direta ou para melhoria, a coavaliação, que está concentrada no monitoramento e avaliação de serviços. Então, em qualquer uma dessas fases, pode ocorrer esses 3 níveis de coprodução, tanto no individual, o grupo e o coletivo. Então, neste sentido, essa matriz 3x4 ela é gerada pela combinação dos níveis e fases de coprodução, que varia conforme as características relacionadas ao que é, a quem e quando ocorre a coprodução. Tem os procedimentos metodológicos, é uma pesquisa qualitativa, o objeto de estudo são as 2 escolas de ensino médio, as técnicas para pesquisa foram documental e observação em loco, e inicialmente foi feito um levantamento exploratório de informações acerca da modalidade de ensino público em agosto de 2022, com a responsável da 3ª Gerência Regional. E os instrumentos de coleta de dados foram as entrevistas semi-estruturadas, onde essas realizações dessas entrevistas e essas observações, elas se deram de forma presencial no período de julho a outubro de 2022, e a análise de conteúdo, ela transfigura-se na percepção de 3 entrevistas individuais e 7 grupos focais, como pode ser nesse ambiente de pesquisa, onde foram as 2 escolas e foram entrevistados o gestor, o coordenador pedagógico, o grupo focal de professores, onde o grupo focal de alunos e também o grupo focal dos pais. E aí a representante da 3ª Gerência Regional de Ensino. Para que a questão dos nossos resultados, analisando as entrevistas das 2 escolas cidadãs, nos obtém aí a matriz 3x4, que ao final de cada entrevista foi classificado nos 3 níveis, cada fase do ciclo de serviço, apresentando os tipos de coprodução existentes. Nas 2 escolas, vamos observar aqui na matriz a tonalidade das cores, onde o vermelho é onde não foram identificados nenhum tipo de coprodução. Como podemos ver aí na fase do ciclo de serviço e condicionamento, nos 3 níveis de coprodução, não foram identificados em nenhuma das 2 escolas algum tipo de coprodução. Assim como na fase do co-design, no nível de coprodução individual. Nenhuma das 2 escolas
tiveram, né, foi observado nenhum tipo de coprodução. A cor amarela, onde há coprodução em pelo menos uma escola, como é observado. E a cor verde é onde foram identificados mais tipos de coprodução nas duas escolas. Como podemos ver aí, na coavaliação, no nível coletivo, que o trio gestor da escola ela trabalha junto com os alunos, né, que são os líderes de sala de aula, assim como os pais para avaliar a infraestrutura da escola, a qualidade do ensino, que acaba transbordando também para a comunidade, por envolver o conselho escolar. Então, está presente nas duas escolas. Quando analisando, observando todo a matriz 3x4, é perceptível que a CIT, né, a Escola Cidadã Integral Técnica, ela apresenta mais coprodução nos níveis e fases de coprodução, pois é estimulada essa participação do cidadão, né, na gestão pública. Isso traz aqui para a gente as considerações finais, que os resultados eles podem direcionar melhor aos gestores das escolas, né? Lembrando que é importante que a escola ela comece a pensar em ações, projetos, que traga os pais, né, os responsáveis para dentro da escola. Como limitação do estudo, a gente teve os resultados, eles refletem a percepção dos entrevistados, e para futuros estudos, se faz necessário, aí pode coletar dados de outros atores, como por exemplo a comunidade, e analisar outras escolas da cidade. Então, algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação. E nosso muito obrigada. Tanto a Fundação CAPES FAPESC, que foi através dela nessa concessão de bolsa do estudo de mestrado, e ao projeto aprovado aí também pela FAPESC, assim como o nosso grupo de estudo, o NEGES. Tá? O nosso muito obrigada. Obrigado pela apresentação do vídeo, Patrícia Trindade. Professor Stanley, fique à vontade, nós temos 8 minutos da discussão. Bom, acho que o primeiro estudo bem interessante, só se alguém queria saber se algum dos colegas tem alguma pergunta em cima do estudo, senão eu faço a minha. Juliana, Patrícia também, ou Ana Paula. Alguém tem alguma pergunta ou tá tranquilo? Tranquilo. Tá, eu tenho uma pergunta. Achei interessante, porque assim, a literatura, ela costuma mostrar que, na verdade, muitas escolas, o papel do diretor, ele é fundamental, né? Tanto no engajamento, quanto numa implantação de uma gestão democrática, ou algo do gênero, né? Na verdade, muitos resultados estão vinculados à gestão e como ela consegue engajar esses colaboradores. Aí o estudo mencionou algumas questões a escola técnica teria mais estímulos que a outra, como que é possível estimular essas ações e que impacto ela consegue gerar efetivamente ou na qualidade do ensino, pensando em métricas educacionais, ou então em outros indicadores, sei lá, redução da violência, enfim, quais ações? Eu não consegui ver de forma mais prescritiva o que dá para fazer e o papel da gestão nisso. Bom dia a todos. Eu sou a Patrícia Caldas, né? Sou orientadora da DEISE, que foi quem desenvolveu esse artigo. Na verdade, esse estudo faz parte de um projeto maior. A gente não só está analisando escolas técnicas integrais, mas outros tipos de níveis de escolaridade, para entender um pouco como é que acontece essa participação civil, né, da comunidade, não só dos alunos diretos, os beneficiários, mas da comunidade escolar ali no âmbito da escola, né? De fato, professor Stanley, o que a gente viu na prática é que o papel do gestor escolar, principalmente do diretor, em fomentar uma cultura de protagonismo dos alunos e da comunidade, ela é essencial. Essencial, assim, e faz a diferença, sabe? A gente teve escolas que viu claramente que onde o gestor não participava, não se engajava,
como era diferente as ações de participação, até de interesse mesmo dos pais, da comunidade, levando a comunidade para dentro da escola, e escolas onde o gestor era totalmente a favor e corria atrás de parcerias, de chamar a comunidade escolar para dentro da escola, não só incentivar o protagonismo dos alunos, dos professores, dos funcionários, enfim, né? Porque às vezes a gente vê a escola. Eu mesma aprendi bastante com esse projeto, na verdade, né? Eu trabalho muito com a questão da cidadania, com o terceiro setor, com a gestão social, e a gente tentou entender o fenômeno de como acontece a participação em um dos serviços públicos, e aí a gente escolheu a educação. E assim, eu não sei te dizer, eu acho que é muito de habilidades humanas, assim, mais do que gestão de habilidades técnicas, sabe? Porque as escolas acabam tendo o mesmo direcionamento técnico do que fazer, das tarefas, das atividades, das responsabilidades, tudo orquestrado ali pela Gerência Regional de Ensino. Mas o gestor no seu dia a dia e no contato com os alunos e na formação de uma cultura de liderança aí, ele acaba tendo um papel muito importante e é claro e nítido a diferença quando você vê um gestor que é participativo, um gestor que trabalha as habilidades humanas e protagonismo do aluno, e o gestor que não está nem aí, está ali só para uma questão burocrática, sabe? É nítida. Então, vai muito pelas habilidades humanas e a formação de uma cultura de incentivo ao protagonismo. Eu vi escolas em que os alunos chegavam na escola já perguntando à merendeira se ela precisaria de ajuda para servir a merenda. Já vi escolas em que você tinha alunos limpando a quadra, pintando a quadra para acontecer os jogos internos. E eu vi outras escolas em que os alunos só faziam reclamar de tudo, inclusive do diretor, e não se prestavam a fazer nada. Então, a gente viu esses dois cenários. E uma observação que a gente teve também é que escolas, quando elas são mais periféricas, não é periférica, elas são mais centralizadas de bairro do que as centrais, onde você recebe gente de todas as comunidades, ela tem uma participação da comunidade melhor. Isso também foi observado no projeto maior, né? Não nesse estudo especificamente. Mas eu acho que é isso, o papel do gestor na condução de uma liderança a partir de um poder mais pessoal do que do cargo, sabe? Habilidades mais pessoais do que técnicas, vamos dizer assim. Mais soft skills, né? Mais a partir de liderança do que Isso, necessariamente isso. conhecimento técnico, A né? comunicação, a abertura à comunicação, a abertura da liderança, a proximidade com o aluno, enfim, isso faz diferença. Entendi. Obrigado, Patrícia. Alguém tem um comentário? Algum adendo? Wellington, devolvo para você então. Só falando, eu me interesso porque eu fui professor de rede municipal de educação básica, de escola pública, periférica, É, por muito tempo. eu Então, aprendi muito, assim, eu sou professora também, sou professora aqui da Universidade de Campina Grande, a Universidade Federal de Campina Grande. A gente também tem um programa de pós, e às vezes a gente sai um pouquinho do casulo, né, do ensino superior, é muito interessante, a gente observa muitas práticas interessantes e aprende bastante. Wellington, devolvo para você. Perfeito, muito obrigado, Patrícia e professor Stanley. Bom, então, seguindo para o nosso segundo trabalho da nossa sessão de hoje, será o trabalho Tipos de Inovação no Setor Público, uma análise das iniciativas do governo do Ceará em 2022. Vou colocar ele para apresentar aqui, só um instante, por gentileza. Pessoal, meu nome é Juliana Xavier, eu estudo na Universidade Federal do Ceará e vou apresentar este trabalho que se chama Tipos de Inovação no Setor Público, uma análise das iniciativas do governo do Ceará que foram concluídas no ano de 2022. Bom, inicialmente, inovação era sinônimo de tecnologia,
e ainda exigia originalidade, tinha que ser algo totalmente novo. Então, as inovações incrementais não eram consideradas. E como é que surgiu a inovação no setor público? Somente com a nova gestão pública e os conceitos de gestão para resultados, combate à burocracia desnecessária, é que a inovação passou a ser vista como algo compatível com o setor público. E como é o conceito de inovação nesse setor? Ela é vista como uma mudança significativa, não pode ser uma pequena melhoria, né, na maneira como a organização opera ou nos produtos que ela oferece. E o objetivo deste artigo é mapear e classificar os tipos de inovação realizadas no governo do estado do Ceará, no ano 2022. Bom, por que o Ceará, né? O Ceará, primeiro, eu moro aqui, ele é um estado do Nordeste brasileiro, possui 9 milhões de habitantes e o alto índice de extrema pobreza. 15% da população, infelizmente, vive nessa faixa. Consequentemente, a população depende muito dos serviços públicos, principalmente dos programas de transferência de renda. E como é a estrutura do governo do Ceará? Ele representa o Poder Executivo, é formado por 73 unidades entre administração direta e indireta e possui um pouco mais de 94 mil funcionários públicos ativos. Não é um estado tão pequeno. Bom, como a gente já viu, o estado do Ceará enfrenta esses desafios socioeconômicos e a minha questão é qual é o real investimento do governo em inovações para aprimorar a qualidade desses serviços e atender às demandas da população. Para isso, eu vou investigar os tipos de inovação, ou seja, vou compreender o cenário de inovação no governo do Ceará. E como referencial teórico, eu utilizei o material do Beckers, porque ele classifica as inovações apropriadas para o setor público, por isso que eu escolhi Beckers. Então, são 6 tipos de inovação, de produto ou serviço, tecnológica, processo, organizacional, governança e conceitual. O tipo mais comum é a inovação de serviço, né, porque o governo ele presta serviço à população. Mas uma inovação que eu achei bem interessante é a inovação conceitual. Por exemplo, antes os médicos peritos analisavam o que a pessoa não podia fazer. Hoje eles analisam o que a pessoa ainda pode fazer. Então eles focam no potencial de habilidade do trabalho, ao invés de focar na doença, na deficiência. Então é um tipo de inovação que é bem interessante para o governo. Como eu já falei, como fonte de dados, eu escolhi esse documento, Mensagem do Governador, que é uma prestação de contas do governador para a população. Ao todo, foram feitas 597 entregas que estão relatadas neste documento. Os critérios que eu adotei para classificar se era uma inovação mesmo ou não a entrega é algo novo ou significativamente melhorado, o resultado está em uso pela população ou pelo público pretendido, ou seja, não é apenas uma ideia ainda, e a ação podia até existir em outra unidade da federação, em outro estado, mas se fosse nova para o Ceará, também foi considerada uma inovação. Bom, dessas 597 entregas, 10,5% delas foram classificadas como inovações. E os tipos mais comuns foram a inovação de produto ou serviço e a inovação tecnológica. Como exemplo de inovação de serviço, no âmbito do Ceará, a gente tem o projeto Acolher, que oferece serviços de cidadania para pessoas em situação de rua. E como exemplo de inovação tecnológica, a gente tem a implantação do Big Data na Secretaria da Fazenda. Agora, analisando a quantidade de inovações por eixo. O que são esses eixos? Né? São os programas do governo, são chamados os 7 Cearás. A gestão democrática para resultados, Ceará acolhedor de oportunidades do conhecimento, que representa a parte da educação, Ceará pacífico, que é a segurança pública, saudável, que é da saúde, e o Ceará sustentável, que é do meio ambiente. Então, em números absolutos, né, a maior quantidade de entregas foi realizada no eixo Ceará do conhecimento, mas proporcionalmente teve um menor número de inovações. A gente percebe uma relação melhor, né, mais próxima entre a quantidade de entregas e o percentual de inovações no eixo Ceará da gestão democrática para resultados. Tem a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento.
Agora, analisando o valor empenhado no eixo com a quantidade de inovações. O valor mais próximo ficou, de novo, na gestão democrática para resultados. E o que chama a atenção são os eixos Ceará acolhedor e Ceará de oportunidades, onde a quantidade proporcional de inovações foi superior ao percentual do valor empenhado naquele eixo. Claro que a gente está analisando aqui a quantidade de inovações e não o impacto dela nem a complexidade dela. Mas, de qualquer forma, seria bom investigar mais profundamente esses dois eixos para verificar o que é que aconteceu, como é que eles conseguiram fazer tanto com, teoricamente, né, tão pouco. Bom, como contribuição, a gente vê que a análise indica tendência de melhoria incremental, nenhuma inovação radical foi encontrada. Os tipos mais comuns de inovação são inovação de serviço, inovação tecnológica, as inovações conceituais e organizacionais foram pouco significativas, e as inovações tecnológicas representam 22% total de inovações. Considerando a relevância, né, desse tipo de inovação, é pouco, precisa ser ampliado. Como limitação do estudo, a gente tem que só eu, né, que classifiquei os tipos de inovação, seria necessária a revisão de outro pesquisador. E também os dados foram fornecidos pelo próprio governo, então pode ter uma questão tendenciosa aí na fonte dos dados. Seria bom outra fonte para a gente poder validar o resultado. Como trabalho futuro, eu sugiro analisar os outros anos do governo para ver se há diferença entre o primeiro ano e o último ano do governo e também analisar, fazer essa mesma pesquisa em outros estados para ver se a característica da região influencia nos tipos de inovação. Recomendo para o governo criar um eixo específico, o Ceará Inovador, por exemplo, e que as secretarias informem se aquelas ações que elas estão relatando, se são algo que já vinha de anos anteriores, né, continuação de anos anteriores, ou se é algo realmente novo para aquele ano. Essas foram as referências que eu utilizei e eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Juliana. Bom, temos 8 minutos para discussão agora. Professor Stanley, fique à vontade. Bom, primeiro, parabenizar pelo estudo. Acho que a temática da inovação é fundamental. Hoje, eu particularmente, eu estou numa parte estou compondo uma equipe de governança em TI, apesar da minha formação em humanas. E essa discussão de inovação é muito forte lá. Eu atualmente estou na Secretaria da Fazenda, né, emprestado lá para umas questões de treinamento. Acho que eu achei interessante do estudo, e uma dúvida mesmo, Juliana, no sentido de que você analisou a mensagem do governador, que é uma mensagem, é uma tradição, né? Não sei se você devia saber isso já, mas a mensagem do governador é uma coisa centenária já, a prestação de contas do Poder Executivo para o Legislativo, né? Tanto do planejamento, que aí hoje é o PPA, LDO, LOA, quando depois o balanço anual das ações. Você analisou aí que 22% apenas é em tecnologia. Você conseguiu identificar se esse desenvolvimento de tecnologia, ou seja, a sua categorização levou em conta o programa em que está inserida a ação no plano plurianual, né? Ou seja, você pegou só os eixos que eram de tecnologia necessariamente, ou mesmo em programas que não necessariamente são de tecnologia, você chegou a analisar, porque a dúvida que eu tenho é que muitas vezes o nome da ação ela é X, por exemplo, sei lá, de gestão documental, digitalização dos processos administrativos. Mas ela entra com melhoria de gestão, ela não entra com uma inovação tecnológica, sei lá, implantar o sistema eletrônico de informações, não sei. Às vezes ele entra no orçamento do programa, né? Ele entra no programa de gestão documental e não necessariamente no programa tecnológico, que muitas vezes acaba sendo muito quando é renovação de infraestrutura ou governo digital. Você conseguiu separar isso? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta
como que você viu, como que você vê essa discussão de a vinculação que muita gente faz só em inovação é igual a tecnologia, quando na verdade você mesmo mencionou, às vezes a inovação conceitual, a inovação de como fazer, não necessariamente só que tecnologia, não é a panaceia, né? Essa é a minha Isso. pergunta. Primeiro, Alguém se tem mais cair. alguma pergunta? Só um momentinho, Patrícia, Ana Paula, que aí você já responde de uma vez só. Não, a Ana Paula disse que não, a Patrícia Rezende disse que não. Então tá, a Trindade quer falar? Não, então tá bom. Juliana. Pessoal, primeiro eu tô com medo que caia aqui a ligação, mas eu entro no celular se cair, porque eu tô na Secretaria da Fazenda e deu um aviso aqui Fazendário agora que também. é legal. E aí deu um aviso que ia reinicializar e eu tô morrendo de medo. Era às 9 horas, mas não caiu ainda, graças a Deus. Mas assim, eu tô fazendo o caminho oposto que você. Eu sou formada em ciência da computação, fiz mestrado em ciência da computação e agora estou tentando doutorado em administração. Estou mudando. Mas, assim, respondendo à primeira pergunta, eu me debrucei sobre o resultado em si, sobre a entrega, independentemente do eixo que ela estava ligada. Então, eu via que tinha algumas inovações que não eram só tecnológicas, nem de processos, eram a mistura, mas dependendo assim do objetivo principal daquela entrega, eu classifiquei no tipo principal. Certo? Então, tecnológica, teve o Big Data aqui na Secretaria da Fazenda do Ceará, tiveram diversos outros sistemas também, teve o Big Data social, teve um sistema da segurança pública, então eu me debrucei sobre o resultado em si, e não o eixo onde ele estava. E aí, acho que o trabalho futuro que eu vejo mais relevante era se a gente tivesse outros estudos realmente em outros estados, já que todo estado tem essa mensagem do governador, essa prestação de contas, para a gente realmente entender se as características do local, da região, influenciam os tipos de inovação. E também tem uma série de outras reflexões que a gente pode fazer em cima desses resultados. Eu acho que seria bem interessante esse trabalho futuro. Mas respondendo à segunda pergunta, qual era mesmo, Stanley? Como que você analisa, se você, como que você entende, né, essa vinculação que as pessoas fazem de forma automática entre inovação e tecnologia? Sei lá, em que medida, sei lá, eu estou dando a minha opinião. Às vezes eu fico receoso de que vira uma nova panaceia, né? Isso. Inclusive é um termo bem confuso, inovação. E, inclusive aqui na Secretaria da Fazenda também, na semana passada tivemos uma palestra sobre inovação, era uma pessoa de TI, era para o público da equipe de TI, é sempre essa relação, né? Inovação e tecnologia. Ah, Acho que o computador dela inicializou. É, bom, se foi o é caso, isso aí, hein? ela teria mais 2 minutos Mas para isso vai poder entrar pelo discutir. celular, dá um minuto para ela, dá um Ela minutinho. Aham, falou que ia tentar, né? Ela provavelmente vai solicitar o acesso à sala aí pelo celular. perfeito. Tudo bem para todo mundo? Se a gente esperar a Juliana? Ah, ótimo. Eu pausei o tempo dela aqui, ela ainda teria 2 minutos para poder estar comentando. Eu estou no caminho inverso do dela. Eu sou de humanas e estou agora no de tecnologia. Na verdade, estou encarando uma graduação em TI online, bem de leve, só para, mas só para entender mais o TI. Não, né? Eu falei, eu brinquei lá, não quero programar, não. Só quero entender a tecnologia, um pouco de automatização, mas não tô, continuo burocrata barra historiador, né? Aí me arranjaram lá, então eu trabalho na governança, você tem que dar treinamento e difundir as práticas, você não vai ter que programar. Aí eu falei, opa, não tendo que programar, tá bom. E a gente, às vezes, nessa discussão aí, a gente também faz a confusão de que tecnologia é só aquelas hard, né? As inovadoras radicais de ruptura, de quebra de paradigma, e às vezes é só um jeito novo de fazer, né? É algo, às vezes é mecânico, às vezes não necessariamente envolve digital, o ambiente digital, nem, né? Lá na fazenda, o que eu estou estudando muito para a gente fazer lá, para disseminar na secretaria inteira, é adotar método ágil
né, na gestão dos serviços, né? E também disseminar na gestão dos que seriam os projetos, né? Ou seja, na entrega dos produtos e serviços internos. O meu trabalho, basicamente, ao longo de 2024, vai ser disseminar e garantir que todo mundo adote o ágil, ou seja, não é nem de TI, seria até de administração, na verdade, né? Então, é isso. A inovação é nessa, melhorar as entregas, aprender o que são os entregáveis, ciclos curtos, melhorias incrementais, gerar cadência. Vai ser muito mais isso do que necessariamente inovar em TI, por exemplo. Eu Juliana, a saí, gente te aguardou. Oi? eu saí da tecnologia por conta do ágil, agora eu tô mais em humanas também. Ah, é? Bom, Legal. Então, na verdade eu estou num dilema, né? Eu estou quase trancando TI e fazendo só administração mesmo, né? Porque é isso. Pessoal, Estou quase fazendo o voltei. caminho da Juliana. Consegui perfeito, Juliana. voltar Juliana, aqui. voltou, você estava falando sobre a discussão sobre inovação. A gente decidiu te esperar, ficamos batendo um papo aqui sobre Obrigada. inovação, a gente decidiu te esperar. Você estava falando sobre a discussão inovação e vinculação à tecnologia ou não. Aí você estava falando da semana de inovação e aí caiu. Isso. E assim, aqui na Secretaria da Fazenda, eu acho que na administração pública como um todo, já é meio que tem essa relação, né, entre inovação e tecnologia. Mas para a gente que estuda inovação, a gente sabe que é muito mais do que tecnologia e inovação. Inclusive, eu estou tentando entrar no doutorado da administração aqui na UFC, na área de inovação, apresentei um pré-projeto sobre isso, e o meu objetivo é estudar os antecedentes que influenciam as inovações no setor público, os fatores que facilitam e dificultam. E aí também tem muito essa questão que inovação não é só tecnologia, né? Tem diversos outros tipos que a gente pode implantar. Inclusive, as inovações conceituais, teoricamente, são até mais baratas comparadas às tecnológicas e podem dar um resultado similar ou superior, assim, não está ligada que precisa ser uma inovação tecnológica para a gente ter um bom resultado, um bom impacto, um bom retorno do investimento. O importante é que a gente analise realmente o objetivo, onde a gente quer chegar, se é reduzir custos, se é aumentar recursos, enfim, e o esforço que a gente vai ter com a inovação, né, para atingir aquele objetivo, e não precisa necessariamente ser uma inovação tecnológica. Mas aí a gente não tem um setor de inovação criado ainda aqui na Secretaria da Fazenda, temos a intenção, né, de criar, mas eu acho que se a gente tivesse uma área específica, um grupo, poderíamos trabalhar melhor essa questão até de sensibilização, né, para fazer workshops, para ensinar melhor para as pessoas o que é inovação, como é que elas podem fazer inovação no dia a dia, que não precisa depender só da TI para elas criarem coisas novas e interessantes e bons resultados nas áreas delas. É isso. Obrigado, viu? Obrigado aí. Se você quiser depois, a Fazenda de São Paulo, ela está criando não é um laboratório, é um setor, CRIA SP, que é justamente para fomentar a inovação. Está embrionário ainda, mas se você quiser, eu posso te pôr em contato depois para trocar figurinha lá com a Secretaria Quero sim. Seria do muito Estado bom. de São Você é Paulo. da CEPAR de São Paulo, é isso também? Sou Ah, legal. Servidor, né? servidor. Vamos trocar figurinhas depois. Ah, legal, legal. Wellington, devolvo para você. Perfeito. Muito obrigado, professor Stanley. Muito obrigado, Juliana. Bom, seguimos agora para a nossa terceira apresentação de trabalho. O artigo que será apresentado é o artigo Requisitos Básicos de um Sistema para Colaboração no Estudo de Problemas Urbanos, sob a apresentação da Ana Paula Gomes Soares. Só um segundo. Olá, eu sou Ana Paula Gomes Soares e eu vou apresentar os requisitos básicos de um sistema para colaboração no estudo de problemas urbanos. Juntamente comigo, tem a Renata Biana da Silva e o Carlos Roberto De Holt.
Bom, o grande questionamento dessa pesquisa é como promover de forma organizada a colaboração, consenso e tomada de decisão das pessoas no Living Lab virtual do Portal do Cidadão do Participact Brasil para estudo de problemas urbanos. Os laboratórios vivos, os Living Labs, eles têm diversas temáticas hoje que têm diversas discussões e eles conseguem atuar intermediando os 3 setores, empresas e instituições públicas. Então, esse conceito de Living Lab, ele tem sido definido sob diversas perspectivas. Então, hoje, a gente tem o aplicativo do Participact Brasil, que busca por uma gestão eficiente e participativa de cidades inteligentes por meio das TICs. Então, ele está em pleno funcionamento e ele faz a coleta e levantamento de dados para problemas urbanos. Então, o próprio cidadão pode ir lá e fazer uma notificação de algum problema urbano. Depois disso, esses dados, eles vão para o portal do cidadão, e aí é onde a gente entra com o Living Lab virtual para poder promover o estudo desses problemas urbanos e resolver eles de uma forma colaborativa em rede. Então, os objetivos do Living Lab do Participact é projetar, né, desenvolver uma plataforma computacional composta por um Big Data e um sistema de mobile crowdsensing para a gente poder estudar problemas urbanos, que vai ser povoado com dados fornecidos por organizações conveniadas e a sociedade. Bom, os objetivos do trabalho é estudar com profundidade as metodologias de trabalho em grupo que são utilizadas em diversos Living Labs hoje, identificar quais são os valores, quais são as características, boas práticas que estão sendo utilizadas, quais são os requisitos, e aí, a partir disso, criar uma proposta de requisitos funcionais de uma plataforma computacional que auxilie no processo do trabalho colaborativo do Living Lab virtual, que vai ser criado dentro do portal do cidadão. Então, o objetivo geral é buscar aí, propor um conjunto de requisitos baseado nos valores das metodologias mais difundidas, que auxilia o processo do trabalho colaborativo em Living Labs virtuais para o estudo e solução de problemas urbanos. Então, foram identificadas as metodologias de trabalho colaborativo em grupo mais difundidas, foram descritos os princípios que fundamentam as metodologias identificadas. Então, para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas das principais metodologias e o mapeamento dos princípios e práticas. Também foi feito todo um levantamento, uma contextualização teórica de listagem de Living Labs no mundo, Living Labs no Brasil, quais são as características desses Living Labs, conceitos de Groupware, metodologia de trabalho, modelos tradicionais, metodologias ágeis. Também foram identificados casos de Living Labs virtuais, então foram realizados uma revisão sistemática e o levantamento de Living Labs na internet, incluindo outras instituições que não se autodenominam como Living Lab, e também descrever as metodologias e práticas que sustentam a forma de trabalho dos casos de Living Labs selecionados. Então, a gente tem aqui uma listagem de Living Labs, Vitória, Espírito Santo, Florianópolis, Joinville, e aqui na direita, algumas utilizam metodologias ágeis, algumas utilizam metodologias tradicionais, e algo que chamou atenção, o Living Lab de Vitória, Espírito Santo, utiliza metodologias tradicionais e enfrenta desafios como atrasos, ineficiências e falhas, né? Então, segundo Davis 2012, o principal motivo é que muitas empresas trabalham com uma diversidade grande de projetos e disputam recursos, né? As pessoas que trabalham em diversos projetos, e isso acaba atrasando as entregas. Então, a complexidade está em gerenciar múltiplos projetos ao mesmo tempo. Nos objetivos específicos, propor um conjunto de valores para orientar a construção dos requisitos de um sistema aí para o Living Lab virtual do Participact. Então, foram mapeados todos os valores e metodologias mais utilizadas através de uma revisão bibliográfica para realizar um comparativo
do que elas têm em comum. Então, pode-se perceber aqui nas metodologias ágeis, por exemplo, Kanban, Scrum, elas possuem coragem em comum, colaboração possui o modelo Spotify, Design Thinking, Kanban utiliza muito dos valores colaboração, e por isso que depois dessa listagem, a palavra encontrada mais habitual entre todas as metodologias mais difundidas é respeito, em seguida colaboração, em seguida transparência e colaboração entre as pessoas. Então, como o Living Lab é desenvolvido por pessoas, envolvido as pessoas, faz muito sentido utilizar os valores mais elencados pelas principais tecnologias. Também foi adicionado o valor diversão, para poder contribuir com o engajamento e longevidade da plataforma, porque a gente precisa das pessoas engajadas aí nesse Living Lab virtual. Foi realizado o protótipo de média fidelidade para poder entender aí de uma forma simulada como seria a aparência e funcionalidade do sistema a ser desenvolvido. Então, essa funcionalidade é limitada, tendo apenas aí as funções essenciais para avaliar alguns cenários específicos. Então, tem aqui a primeira etapa, a definição do problema, a segunda etapa, uma votação inicial, então volta aqui os valores da colaboração, então seria totalmente colaborativa essa etapa 2. Depois, etapa de planejamento, detalhamento, né, desses projetos, depois deles estarem priorizados, e por último, a coleta de resultados, para entender o que deu certo e que poderia melhorar esse problema urbano que foi resolvido. Bom, conclusões, né? Criar uma metodologia própria sem uma fase de experimentação tornaria o sistema menos adaptativo, devido ao engessamento do processo imposto. Então, por isso que foi feito o desenvolvimento de valores e práticas, e claro que pode-se adicionar outros valores e práticas conforme a necessidade, mas tentar não engessar, não criar uma metodologia exclusiva para estar fazendo esse desenvolvimento. Também recomenda uma revisão sistemática à procura de novos artigos, para que o conteúdo seja ainda mais profundo e amplamente estudado. E os Living Labs, eles precisam conhecer suas hélices primeiro, para daí sim conhecer eles mesmos, para poder aprender com o processo e se tornar um Living Lab que aprende, né? Um Living Lab de aprendizagem, ou seja, solucionadores de problemas urbanos. Bom, é isso. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Ana Paula, pela apresentação. Temos agora 8 minutos para discussões. Professor Stanley, por favor, fique à vontade. Alguém aí gostaria de fazer a pergunta? A Juliana, acho que ficou curiosa. Fiquei. Eu fiquei curiosa para entender o que é esse Living Lab. É uma plataforma onde a população coloca os problemas urbanos, é isso? E também eu fiquei em dúvida porque no início falou que estava em produção e depois que estava levantando os requisitos e que fez um protótipo de média fidelidade. Aí eu queria entender se estava em produção ou se é o protótipo. Mas o principal, o que é essa plataforma? Fiquei curiosa. Tá, posso responder já? Pode, manda ver. O aplicativo do Participate, ele está em funcionamento. Então, os dados, eles já sobem para uma plataforma, né? Então, a gente tem uma base de dados já com os problemas urbanos que são alimentados pela população na cidade de Florianópolis. O que a gente não tem é o Living Lab em si, ainda. Então, a proposta é a modelagem dessa construção do Living Lab, que é pegar esses dados que estão já coletados e futuros dados que entrarem para haver essa discussão da comunidade. Então, colaboração em busca de soluções. Eles já reportaram o problema, aí o próximo módulo do sistema é permitir que a população crie soluções de forma colaborativa para resolver esses problemas, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada. Eu tenho uma ponderação metodológica aí, tá? Uhum. Primeiro, eu acho bem interessante isso, porque você que falou do ágil e tal. Primeiro, porque você implantar o ágil no setor público é difícil pra caramba. Uhum.
a própria estrutura, além da estrutura geral do setor público, você ainda tem a questão da resistência da cultura, né? Ou seja, além da estrutura burocrática de normas, né? E aí, acho que isso você conseguir uma plataforma colaborativa que gere insights ou que gere dados e que consiga acelerar um pouco essa resolução de problemas, eu acho bem interessante. Uma dúvida metodológica você colocou no quadro lá, mas você diz que um dos laboratórios ele adota o modelo ainda waterfall, né? Uhum, Só que ele não isso. está no seu quadrinho lá, né? O quadrinho, o professor Você fez diz. Kanban, Scrum, tal, 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 não sei o quê. Aquele quadrinho lá, eu entendi Ah, que sim. você tinha Aquele, mapeado, aquele quadrinho lá foi um mapeamento das metodologias ágeis. mas só das Aquele, áreas? aquele quadrinho que tem Kanban, Scrum, Design Thinking, ele é dos valores das metodologias ágeis já. Já, Ah, já para mim você tinha fechei. pego, para mim você havia pego, você tinha usado a partir do que você tinha mapeado. Ah, tá. Entendi. Acho que é isso. Bom, acho que alguém tem uma pergunta? Vou fazer só uma, então. Aí, você disse que já está no ar, você já está desenvolvendo. Ah, outra questão metodológica só é que o título do seu artigo não diz respeito ao que ele fala de verdade. Não sei se os colegas sentiram isso. Acho que você poderia ter deixado claro. Aí é sugestão mesmo, tá? Quando eu Uhum. li, eu falei, é legal, né? Deve ser alguma coisa. Não ficou claro que era uma coisa mais raiz de software, tudo. Então, acho que talvez você possa deixar mais claro. Mas a minha pergunta, em linhas gerais, vai ser essa. Para além dessa colaboração, do próprio cidadão, vocês pensarem em outra forma de alimentar, além dessa colaboração simples, ou seja, tentar utilizar outros elementos, tem uma abertura maior. Eu confesso que eu não consegui deixar bem claro como que o cidadão alimenta ela e se vocês vão ficar só a partir do cidadão mesmo. Hoje no aplicativo é o cidadão que reporta, então dá um exemplo até um pouco mais simples, um buraco na rua, por exemplo, é o cidadão que reporta onde que tá o buraco, né? Ele puxa já a localização, então esses dados a gente já tem. E aí também entra uma parceria, né? Então, hoje o Participact, ele tem várias parcerias, inclusive a prefeitura. Então, a ideia é que tenham parceiros que ajudem nessa resolução de problemas urbanos, não somente a identificação delas. E aí, de repente, teria que um outro estudo mais aprofundado, né? De quais seriam as pessoas que participariam do Living Lab nessa resolução de problemas urbanos, se seriam todas as pessoas, como é que seria o acesso, né? Ainda tem essas questões de quem de fato, ou seria o próprio cidadão que reportou, que seria de repente o responsável por ajudar nas análises das soluções dos problemas urbanos, né? Tem essas questões mais burocráticas, digamos assim, né? De quem encabeçaria as resoluções dos problemas urbanos. Você é do setor público, não? Não, sou de tecnologia. Só tecnologia. E tá fazendo mestrado, doutorado, é professora? Mestrado acadêmico em administração. Onde é isso? Qual Na faculdade? UDESC. Ah, legal. Ó, uma pergunta, já que você é de tecnologia, quem vai fazer a priorização do backlog? Ali, nesse caso, eu coloquei o esquema de votação, até justamente para ter a colaboração das pessoas envolvidas ali. Então, eu coloquei como votação, mas não entrei nesse nível de detalhe, até porque a minha pesquisa, ela até se limita, que eu fui um pouco mais além nessa apresentação no artigo, mas a minha pesquisa, ela se limita no desenvolvimento dos valores das metodologias ágeis, né? Quais são os princípios e valores antes de desenvolver a ferramenta em si. Mas aí, como eu tenho muito viés de tecnologia, eu já comecei a imaginar a ferramenta em si. Então, foi onde eu acabei desenvolvendo um protótipo simples para tentar exemplificar melhor, né? Lá na fazenda a gente está adotando o SAFe, né? Ah, legal. Que é o ágil escalado, né? Uhum. Acho que talvez vale essa reflexão também, né? Pensando no tamanho
da secretaria, ou, enfim, a gente tá no SAFE para pensar as cadeias de valor, tal, tá. Essa é a nossa discussão lá, né? Safe Kanban é muito bom, já trabalhei. É legal, legal. É legal. Para mim, sendo bem legal trabalhar com isso. Bem legal. Bom, acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Então devolvo pro Wellington aí para a gente não avançar no tempo. Wellington, manda ver. Tá, perfeito. Eu tenho uma breve pergunta também, Ana Paula, mas assim, bem breve mesmo. Primeiro, parabéns, na verdade, até uma reflexão, né? Parabéns pelo trabalho, a apresentação achei que ficou muito boa. A minha pergunta é mais no sentido de contribuições do trabalho. Para mim ficou muito claro a contribuição prática que tem no seu trabalho em relação a essa nova ferramenta, né, que está sendo utilizada, mas na apresentação para mim não ficou muito evidente qual a contribuição teórica que o seu trabalho vai ajudar a avançar. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como que você vê que a sua pesquisa contribui para um avanço teórico na área que você está se propondo a trabalhar. Obrigada pela pergunta. Essa parte, toda essa parte de Scrum, Kanban, né, todo esse desenvolvimento de metodologias ágeis, elas nasceram para resolver problemas de desenvolvimento de software. Inclusive, quando eu fiz toda a revisão, fiz uma revisão sistemática, né, do levantamento de todas as metodologias ágeis, existe uma lacuna muito grande de trabalhos nessa área, porque eu vejo que as pessoas que acabaram desenvolvendo, criando metodologias, elas estão muito inseridas dentro do dia a dia, dentro de empresas e não na academia. Então, a gente vê uma deficiência muito grande ao pesquisar sobre Living Labs virtuais, por exemplo, sobre metodologias ágeis, aplicação, resultados. Então, eu acho que essa contribuição ela vem mais para trazer um pouquinho também sobre as metodologias ágeis, que a gente fala tanto isso dentro de empresas, até em órgãos governamentais, mas quando a gente traz isso para a academia, resultados, ou até antes da gente começar a desenvolver um sistema, por exemplo, será que esses valores correspondem com aquilo que a gente vai fazer no trabalho? Então, foi mais essa ideia da pesquisa, se realmente esses valores, esses princípios fazem sentido para as metodologias que estão sendo utilizadas hoje e se realmente, porque eu vejo também a questão do desenvolvimento de software, né? A gente fica muito preso na parte de engenharia, na parte de protótipo de construção, e muito se fala, tem muito artigo, muita apresentação dos métodos tradicionais, né, que é uma literatura muito mais, digamos, antiga, falando da trajetória da tecnologia, né, que é muito recente, e eu sinto muita falta desses materiais, desses artigos, na área falando de metodologias ágeis, né? Então, até o foco da minha pesquisa é mais sobre valores, princípios e valores das metodologias ágeis do que em si aos protótipos de tela, né? Aquele resultado final que eu trouxe aqui no artigo, que foi já um desenvolvimento a mais que eu fiz na minha pesquisa. Eu não sei se ficou claro. Não, ficou sim, ficou bem claro. Bom, perfeito. Muito obrigado, viu, Ana Paula. Para a gente dar continuidade na nossa sessão, a gente vai seguir agora para o nosso quarto e último trabalho, denominado Estilos de Gestão Empregados em Moradias Universitárias Públicas Brasileiras, que será apresentado pela Patrícia Pereira. Só um instante. E vou falar para vocês sobre os estilos de gestão empregados em moradias universitárias públicas brasileiras. Esse artigo foi construído em parceria com a professora doutora Elisa Morim Ribeiro. Na última década, as universidades federais brasileiras sofreram uma grande transformação, principalmente pela adoção ao sistema de seleção unificado, que rompeu barreiras geográficas entre a localização dos estudantes e as vagas nas universidades públicas federais.
e a Lei de Cotas, que também favoreceu o acesso de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além das cotas raciais. Esses estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que conquistaram suas vagas em estados ou municípios distantes do seu núcleo familiar, eles passaram a demandar da universidade moradia universitária, né? E essa moradia, ela é preponderante para que o estudante consiga permanecer até a conclusão do curso. Sendo um espaço totalmente diferenciado dos outros da universidade, ele requer também uma gestão mais sensível à condição dos estudantes. A lacuna que favoreceu a construção desse artigo foi de que a literatura sobre gestão de moradias ela é fragmentada e composta, em sua maioria, por estudos de caso, carecendo de um panorama nacional sobre o tema. A relevância desse estudo é oferecer um panorama nacional sobre os estilos de gestão de moradias estudantis em relação ao grau de participação dos estudantes no processo decisório e ao encaminhamento das demandas estudantis. Também lançar as bases para o desenvolvimento de parâmetros de avaliação dos processos de gestão de moradias universitárias públicas e os seus impactos na vida dos estudantes. O objetivo desse estudo é caracterizar os estilos de gestão empregados nas moradias universitárias públicas brasileiras. Como método, foi utilizado um delineamento empírico exploratório, a abordagem qualitativa. Participaram da pesquisa 12 gestores de moradias federais, distribuídos nas 5 regiões brasileiras, capital e interior. Os instrumentos utilizados foram entrevista semi-estruturada e análise de documentos. A coleta de dados se iniciou a partir da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universo. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e as entrevistas foram realizadas remotamente com a utilização da plataforma Google Meet. A análise de dados se deu a partir da Grounded Theory, no intuito de se construir um painel descrevendo os estilos de gestão de moradia estudantil identificados. Os estilos de gestão de moradia estudantil se mostraram apoiados em 2 eixos: processo decisório e responsividade. O processo decisório, ele analisa a participação dos estudantes na gestão das moradias e se divide em diretivo e participativo. O diretivo, as decisões são tomadas pela gestão e sua equipe sem envolvimento dos estudantes. No participativo, a gestão constrói as decisões em conjunto com os estudantes, de forma direta ou através de suas representações. A responsividade ela foi dividida em 3 categorias, sendo que a inerte, as demandas recebidas pelos estudantes permanecem no âmbito da gestão, impedindo que outros setores da universidade ou da comunidade contribuam para a busca de soluções. A protocolar organiza a comunicação através de requerimentos e processos. As demandas não previstas tramitam na instituição até a obtenção de resposta oficial. Engajado, busca compreender as particularidades da situação vivenciada pelos estudantes e utiliza as redes de conhecimento e influências para encaminhá-las de maneira a atender às necessidades individuais e coletivas. A relação entre os 2 eixos nos permitiu construir 6 estilos de gestão distintos. Estilo diretivo inerte. A gestão informa as regras e deliberações e busca a solução para as demandas estudantis somente dentro da equipe, produzindo isolamento da moradia em relação à universidade e à comunidade. Diretivo protocolar. A gestão informa as regras e deliberações aos estudantes e encaminha os requerimentos dos estudantes para os outros setores da instituição ou para outros órgãos governamentais na busca por uma resposta oficial. Diretivo engajado. A gestão informa as regras e deliberações e se engaja na busca de solução para as demandas estudantis através de parcerias intra- e interinstitucionais. O estilo participativo inerte, o estudante integra o processo decisório e a gestão busca a solução para as demandas dentro da equipe, o que restringe as oportunidades, uma vez que outros setores da universidade e da comunidade não são consultados e convidados a contribuir. Participativo protocolar. O estudante integra os processos decisórios e a gestão endereça as demandas estudantis para os setores responsáveis dentro e fora da universidade. Participativo engajado.
O estudante integra os processos decisórios e a gestão utiliza as redes de conhecimento e influências na busca de solução para as demandas estudantis, através de parcerias intra- e interinstitucionais. A discussão que podemos trazer sobre esse artigo, que a participação estudantil no processo decisório das moradias universitárias está prevista em quase todos os regulamentos. No entanto, a prática ainda não está consolidada, uma vez que foi constatado que o processo sofre inúmeras interrupções, indicando que requer aprimoramento. Esses resultados corroboram os achados de Gomes et al. E recente estudo desenvolvido na moradia estudantil da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, onde os estudantes relataram a existência de espaços de participação, no entanto, denunciaram a necessidade desses espaços serem ampliados e valorizados. Em relação à responsividade, uma atuação mais engajada do gestor a ouvir e encaminhar as demandas do setor dentro da universidade ou em parceria com outras instâncias do poder público e privado, está de acordo com o modelo de excelência em gestão pública, que compreende como fundamental a busca de solução das demandas sociais através de parcerias formais ou informais. Somada a essa evidência, é possível destacar que em estudos desenvolvidos junto a moradias do sul do Brasil, os estudantes relataram desejar uma gestão mais próxima dos residentes. Considerações finais. O presente estudo caracterizou os estilos de gestão empregados nas moradias universitárias públicas brasileiras, possibilitou apontar a importância do papel do gestor na identificação dos recursos disponíveis na universidade e na comunidade, com vistas ao estabelecimento de parcerias para atender as demandas da moradia e dos estudantes. A caracterização desses estilos de gestão oferece parâmetros para que pesquisas futuras avaliem os impactos de cada estilo na permanência e no desenvolvimento pessoal e profissional dos residentes universitários. Tais estudos podem comparar os estilos de gestão identificados com outras variáveis, como o bem-estar estudantil, suporte social percebido, auxiliando na compreensão dos reflexos da gestão na construção de um ambiente de moradia universitária favorável ao desenvolvimento estudantil. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, Patrícia Azana, pela apresentação do seu trabalho. Temos agora 8 minutos para a discussão. Por favor, professor Stanley, fique à vontade. Bom, novamente, parabéns pela apresentação. Acho que essa questão da moradia estudantil é uma questão bem complexa, né? E a própria questão da participação dos estudantes na gestão universitária, né? Ou seja, ela se insere um pouco nesse desafio que é os estudantes participarem da gestão para além de ser apenas consultivo, na verdade, né? Eu tenho uma curiosidade que é se nesses estudos aí, como foi identificado, vou dar o exemplo aqui da USP, né? Que a USP ela é considerada o CRUSP, né? A moradia do CRUSP tem uma discussão sobre que ela, para além de um suporte a estudante, ela tem uma discussão sobre moradia de maneira geral, porque isso é um fato, tá? Muitos estudantes do CRUSP não são mais nem estudantes da USP, muitos moradores do CRUSP. E aí você tem uma discussão da reitoria, que às vezes quer tirá-los. Por outro lado, os estudantes falam que ali é moradia. Enfim, esse problema existe para além da USP, ou seja, você identificou esse problema aí, porque o CRUSP aqui ele tem uma questão muito interessante, que é você mora, mas você pode ter um convidado, um hóspede. E aí que nisso, boa parte das vagas do CRUSP não são para estudantes. E muitos estudantes têm que se virar com o auxílio moradia, que a USP dá, só que aí ele tem que completar a renda dele, porque a moradia não alcança. Não sei, o Wellington deve saber. O Wellington, ele também é USPiano, ele sabe disso. Eu não estou contando nenhuma mentira, Wellington. Como que você vê isso, Patrícia? Encontrou isso? Como que resolver essas questões aí de deixar claro a finalidade da moradia, né? Porque eu entendo que a moradia ela é fundamental na fixação e na permanência, na longa permanência dos estudantes, principalmente os que têm uma condição financeira melhor. Mas como lidar com essas disfunções aí
e, ao mesmo tempo, entrar nesse debate, às vezes, que acaba sendo turvado pela ideologia e, às vezes, a universidade acaba deixando de cumprir a missão principal. Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta. Realmente, sempre quando a gente fala de moradia, essa questão aparece muito forte, né? E é, assim como vocês colocaram também, eu venho de uma formação em administração e fui trabalhar na moradia universitária da UF, né? E daí me veio essa necessidade de seguir por um mestrado em psicologia e agora finalizando um doutorado em psicologia, né? Desculpa, UF? Da UF? Eu sou da UF, né? Ah, Eu legal. trabalho Eu na fiz uma pós, moradia, eu trabalho fiz na uma moradia. pós, Eu vi essa formação, né, na UF, achei muito, muito morei no bacana. Rio. Adoro encontrar ufianos por aí. Mas então, essa questão que a moradia, ela tem sempre muitos problemas, né? E as pessoas sempre enxergam esses problemas à frente do equipamento social que está ali. Porém, na UF, por exemplo, e em outras moradias, o que a gente observou de práticas é que esses problemas eles acontecem, mas são gerenciados a partir do apoio da reitoria, né? Na UF, não vou dizer que a gente não tenha nenhum morador que já tenha concluído a formação, por exemplo, né? Mas esses pontos são casos pontuais e eles são acompanhados no intuito de realmente conduzir esse estudante a desocupar, esse estudante não, agora essa pessoa, né, esse profissional, a desocupar essa vaga, sensibilizando, né, para a necessidade de outros estudantes. É sempre uma questão difícil, porque as medidas de reintegração de posse, né, que são possíveis ou cabíveis nesse ambiente, quando são em locais federais, por exemplo, seriam acompanhadas da Polícia Federal. Então, é sempre assim, a instância final do processo do embate com o estudante seria um processo muito violento, né? Digamos assim. Então, toda a reitoria ela foge muito dessa posição. Mas o que a gente vem trabalhando, o que eu vi nas outras moradias federais, né, que eu só estudei moradias federais no Brasil, é que se faz um trabalho de base, a gente conversa com o estudante, faz com que ele assine termos de compromisso, né, para que ele desocupe aquele espaço. Existem algumas moradias que colocaram assim como você, quando não devolve um livro da biblioteca, você não consegue obter o seu diploma, né? Colocar também a desocupação da vaga na moradia como um fator para expedição do diploma. Então, existem várias medidas que vêm sendo buscadas, né, para evitar essa situação e conscientizar o estudante desde o início de que ele entrou, mas ele tem que sair assim que ele colar grau, minimamente, né? Agora, esse até é uma dificuldade de que a minha visão da moradia, né, como trabalhadora, ela se preocupa muito com a questão da saúde mental, do bem-estar do estudante nesse espaço, né? Que muitas das vezes a visão de quem está de fora são os folgados que estão lá morando de graça, né? E usufruindo do bem público, quando, na verdade, para esses estudantes que fizeram essa opção ou que só tiveram esse caminho de estudar longe das suas famílias, isso é um grande desafio, porque as pessoas elas realmente saem de toda a sua rede de apoio e elas passam a experimentar uma vida coletiva para a qual elas não tiveram um preparo, né? E não é uma situação fácil você, por exemplo, na UF, dividir um quarto com 4 pessoas, dividir um espaço lá com uma cozinha com 20 pessoas, né? E negociar o volume da música que você vai ouvir, negociar a geladeira, dividir em quadradinhos qual é a minha parte, qual é a sua parte. Então, existem muitos processos que esse estudante precisa superar, né?
junto com o entrar na universidade, que também, para todo estudante, é um processo de adaptação, né, bem difícil. Então, esse estudante ele tem essa carga extra, né, de se adaptar a esse espaço comum, coletivo. E eu gostei muito do trabalho da Patrícia Trindade, que conversa muito com esse meu estudo também, que a gente vê que os gestores que realmente colocam o seu capital social, né, todos os caminhos que eles já mapearam na vida a serviço desses estudantes, eles produzem uma experiência diferenciada, né, nessa comunidade, na comunidade da moradia estudantil. Então, eles conseguem abrir o espaço de escuta para o estudante, compreender qual é aquela necessidade que muitas vezes a gente não faz ideia do que o estudante passa, né, para estar ali, para estar buscando superar essa questão da classe social, né, da ascensão social, sair da questão, superar a vulnerabilidade que ele e a família dele arrastam há várias gerações, né? Muitas das vezes esses estudantes são os primeiros estudantes a frequentarem uma universidade, né? Uma universidade pública, muito mais. Então, são muitas histórias que precisam ser ouvidas, né, endereçadas. Obviamente que o gestor não tem isso como missão, né, de cuidar da vida desses estudantes, mas é importante essa sensibilidade para se ouvir o que precisa e usar os caminhos que ele tem para encaminhar da melhor forma, né? Então, essa é a minha busca nesse estudo. Legal, legal, bem interessante. E eu sou apaixonada, sou suspeita. Wellington? Perfeito, pessoal. Aqui a gente já deu nossos 8 minutos de discussão sobre o trabalho, o último trabalho apresentado, mas nós temos aqui 14 minutos para uma discussão em plenária sobre a sessão de modo geral. Então, nesse momento, eu convido a todos a estarem trazendo as suas ideias, sejam sobre os temas dos trabalhos apresentados, sobre a sessão de modo geral. A ideia é um debate coletivo mesmo. O professor Stanley também pode ficar à vontade para trazer vossos comentários, ou até discutir sobre, esse trabalho traz alguma reflexão que eu acho que se enquadra com o meu, a gente pode contribuir assim, enfim, fiquem à vontade, a palavra está aberta. Bom, só quero conversar, acho que fazer uma ode à questão dos artigos aplicados, né? E aí eu falo da minha experiência acadêmica, né? Eu fiz o doutorado na área de história econômica, eu fiz todos aqueles ritos de passagem lá. Defendi minha tese, publiquei o livro. E em história eu tenho uma aplicabilidade mais baixa, né, gente? Embora hoje eu diria que eu até tive pensando de talvez escrever alguma coisa sobre história, ciência aplicada. Aí vocês vão falar, por quê? Porque hoje as questões mais culturais e de históricas, elas estão cada vez mais ampliando o debate público, influenciando às vezes até políticas públicas. Se você pensar na escola, questão de ideologia de gênero, questão de raça, né? Ou seja, cada vez mais o conhecimento histórico ele municia na hora de você ter alguns debates ou não. Mas, enfim, parando isso, eu acho que sei lá, eu queria os que estão doutorandos e mestrandos, né, de pensar na hora de entregar, eu estou falando em geral, mas de como esse seu trabalho ele vai gerar depois um impacto, uma replicabilidade, né? Eu participei da avaliação dos trabalhos, né? O líder, o Ricardo Bueno ali, ele sempre pede para avaliar, ajudar a avaliar, e o desafio, às vezes, no estudo é a sua aplicabilidade, ou seja, a sua prescribilidade, é isso, né? Prescribilidade, ou seja, de dar insumos para quem depois pega esse trabalho, eventualmente ir além. A Juliana, ela é servidora aí pública, né, para além do magistério, né, óbvio,
ela é servidora pública para além do magistério, eu acho que ela deve experimentar, assim como eu experimento. Às vezes você tem um pouco apreço à academia no setor público. Eu participei de uma seleção para diretores em que a pessoa, por ser doutora, foi limada do processo seletivo, tá? E eu brinquei com a chefe lá, eu estava em outra instituição, antes de ir para a fazenda agora, que eu sou emprestado, né? E eu falei, olha, a culpa dela é ter feito doutorado. E aí a pessoa, porque ela é doutora, ela está mirando na academia. Aí eu brinquei, então você acha que eu não devia estar aqui? Aí a pessoa gosta de mim. Ela falou, não, estão, jamais, é porque... Aí eu brinquei, eu falei, o nosso coordenador tem doutorado, eu tenho doutorado. Aí saí citando, tem uns 10 doutores lá na instituição. E o desafio é esse, o setor público utilizar o conhecimento para a academia. Eu brinco que eu sou muito crítico aí, porque a academia às vezes produz muita coisa que não... Desculpa, mas às vezes não alcança ninguém, né? Às vezes tem N discussões, e aí o setor público, quando a iniciativa privada está precisando de uma coisa, não digo que a academia tem que trabalhar para o setor privado. A Ana Paula falou que há pouca literatura sobre métodos ágeis. Por quê? Os agilistas estão entregando valor e não estão nem aí em relatar suas práticas, em gerar um conhecimento nacional, né? Você pega os cursos de métodos ágeis, a maioria em inglês, e ninguém na academia brasileira discute isso. E, por outro lado, a academia produz coisa boa pra caramba, olha os trabalhos aqui, o da Patrícia sobre cocriação, sobre coprodução, a Juliana, né? A Patrícia agora sobre moradia universitária, ou seja, os problemas estão aí e a gente acaba bebendo um pouco da academia. Então, acho que é pensar depois, ou fazendo uma reflexão, se eu tivesse hoje fazendo mestrado, doutorado de novo, né? Eu fiz em humanas, né? Talvez eu faria até em administração pública hoje, mas a discussão é como fazer isso chegar, né? E o artigo, às vezes, não é a maneira que vai chegar. Acho que, às vezes, é pensar numa palestra, pensar num texto de opinião, né? Para alcançar muito, se você quer transformar, tentar alcançar mais, né? E para além do artigo. Para além do artigo, eu digo, o artigo aplicado é ótimo, mas e aí? Vamos tentar publicar um texto curto num jornal, vamos tentar fazer um vídeo, vamos tentar dar um workshop, vamos tentar disseminar mais essas estratégias, né, para alcançar um público maior, porque o gestor público, infelizmente, ele é tomado pelo dia a dia e às vezes ele quer uma coisa mais rápida, ele quer ler 3 páginas e que dê um caminho e aí você põe um saiba mais ali e aí vai para o artigo, né? Acho que esse é o desafio. Acho que, sei lá, se eu pudesse compartilhar com vocês para reflexão, seria isso, de como o trabalho da academia chegar no trabalho na ponta lá e gerar um impacto. Acho que não sei se vocês concordam, discordam, como vocês vivenciam isso, mas eu estou falando isso porque eu vi lá o trabalho da moça que fez o doutorado, ela é sensacional, era uma discussão sobre preservação digital de documentos, ela pegou o modelo australiano, e aí a moça falou, mas ela não é do dia a dia, ela fez doutorado, ela quer ser acadêmica, e aí ela não ficou com a vaga, literalmente. Tá? Apesar dos meus protestos, a gente contratou outra pessoa, que também era boa, mas é isso. Isso fala um pouco do preconceito, né, do Eu país. Pode falar, Juliana, mas a gente tem um preconceito ao contrário, né? A gente tem preconceito com quem estuda mais, né? Talvez por essa distância, O meu né? estudo sobre inovação, né, a gente vê muito assim a relação entre a academia e o mercado para a gente conseguir criar inovações. Então, a gente tem que aproximar cada vez mais, né, os órgãos públicos, a sociedade e a academia, as universidades, para a gente conseguir criar mais inovações. E voltando também um pouquinho para a parte então, eu acho fundamental, né, que a gente faça pesquisas mais aplicadas também, e o trabalho lá sobre a ferramenta colaborativa, eu fiquei pensando também sobre minha pesquisa de inovação, né? Porque eu estou estudando os facilitadores e as barreiras, e de repente
ferramenta dessa, onde a própria sociedade vai criar soluções para resolver os problemas públicos, podem surgir uma série de inovações, né? Pode ser uma fonte riquíssima de inovações no setor público através da implantação de uma ferramenta como essa. Então, ela ia apresentando e eu ia pensando que várias coisas associadas também à minha pesquisa. Achei bem bacana. Todos os trabalhos, todos estão de parabéns. Refletindo aqui um pouco sobre a fala do professor Stanley, né? De fato, né? Quando a gente pega uma dissertação, uma tese, né, de 300, 400 páginas, é complicado você aproximar a linguagem, até a linguagem a do mercado, né? Mas eu acho que tem sim como você fazer isso. Eu acho que tem que partir muito também da academia e também a abertura do mercado, né? Eu acho que na minha tese, quando eu terminei, eu fiquei preocupada com isso, que a gente reflete muito no. Eu fiz o doutorado na UFPB e a gente tem esse perfil em administração. Não sei se porque a administração é socialmente aplicada, né? A gente já tem essa tendência de fazer estudos aplicados e ferramentas para ajudar gestores. Mas a gente tem refletido sobre isso, a questão da linguagem, né? A linguagem. E aí, no final da tese, eu fiz um boletim informativo, resumindo em 2 páginas ali o que seria o trabalho. Quem tivesse interesse maior, vai e consulta, né, os artigos. Mas eu tenho notado uma tendência das revistas, das próprias revistas, principalmente as internacionais, elas têm trazido já junto com o resumo ali, dos artigos, embaixo, como é que se diz? Evidências práticas. O que é que esse artigo pontua praticamente para o gestor? O que é que ele vai ajudar para o gestor, para quem está lendo? Então, acho que eu vi isso na RAP, eu acho que eu vi em algumas revistas também de administração pública, que ele tenta, você faz um resumo, né? O resumo sempre é o resumo mais objetivo possível, mas embaixo pontua 5, 3 pontos de evidências práticas do trabalho, que pode ser um caminho aí para aproximar. Agora, de fato, né? Acho que o Living Lab, como a Ana Paula, né, que é o espaço onde a gente pode ter um meio aí para aproximar mercado e academia. A gente tentou aqui na UFCG, a gente criou um Living Lab. O problema é só motivar a participação, né? Não só a participação do mercado para dentro da academia, mas também dos próprios pares, né? Dos professores ali engajados na ideia de colaboração. Porque acaba que dentro do mesmo departamento há um trabalho individualizado, né? Você às vezes não conversa com o seu pau, com o seu colega, contribuindo aí com soluções conjuntas. É um desafio. Eu acho que tem vários pontos essa questão da junção, né, aproximação da academia com as empresas. Eu venho de uma carreira de trabalhar dentro de grandes empresas, startups empresas nacionais e multinacionais, e hoje eu sou empresária. E eu Legal. passei muito tempo querendo entrar, por exemplo, num programa de mestrado, mas eu não conseguia a liberação das empresas que eu trabalhava. Por quê? Os programas de mestrado e doutorado, eles são excelentes, eles aceitam, né, qualquer pessoa, se ela está trabalhando ou não, eles querem o foco na pesquisa, claro, na disponibilidade da pessoa, mas a gente tem sábado, domingo, de madrugada para fazer as coisas. Mas apesar disso, dessa aceitação das universidades, tem um contraponto que é em relação às disciplinas. Então, tem disciplinas que você tem o dia inteiro que você tem que se ausentar da empresa para estar fazendo aquela disciplina. Então, eu me vejo nessa posição, porque como você vai justificar isso lá para a empresa, né, que você vai poder fazer, né? Ah, não, eu vou, sei lá, fazer minha hora extra no sábado, no domingo. Então, acho que isso acaba afastando os profissionais dentro das empresas da academia. E aí a pessoa que segue uma carreira acadêmica, ela acaba conseguindo uma bolsa, um apoio, começa a trabalhar na própria universidade e acaba não indo para dentro das empresas, né? Ou, de repente, acaba entrando num órgão público
que aí a quantidade de horas de trabalho é uma carga menor, né, semanalmente, ou, né, falando. Então, eu acho que ainda existe esse distanciamento em relação ao tempo despendido nas disciplinas que a gente tem que que a gente tem que fazer, e ao mesmo tempo as empresas que não querem liberar os profissionais para estudar. E aí o que a gente tem hoje? Né? Até eu vejo em relação aos artigos das metodologias ágeis publicadas. São artigos publicados intencionalmente por empresas de consultoria privadas. Então, aí já tem um viés, aí a gente já entra com a questão do viés, enfim, né? Aí já levanta outras questões. Mas eu acho que é isso, assim, hoje eu só consigo me dar o luxo, digamos assim, de poder participar de um mestrado porque eu abri minha própria empresa, porque eu não estou mais dentro de uma organização. E às vezes acaba nem valorizando e vice-versa, né? E aí acaba... tem aquela piada do que adianta ter doutorado se você não tem as manhas. E por outro lado, você tem a discussão do quem é doutor, acha que a pessoa, aquele preconceito de o cara é graduado, tem 20 anos de experiência, e aí você vai, mas você não fez mestrado, doutorado? Então não estou falando com ninguém. Então é meio complicado esse desafio. Mas enfim, o Wellington brincou aqui, acho que ele está chamando para encerrar, mas o Wellington brincou aqui que já dá para sair um artigo colaborativo aqui. Qual, Wellington? Só ia dizer como a gente está chegando, acabou de chegar, na verdade, no nosso horário final da sessão, e também não dá para ficar ocupando a sala, porque vai ter outros eventos na mesma sala depois. Então, eu queria pedir para todo mundo, se a gente fizer 1 minuto de considerações finais, para quem quiser falar, está disponível, e aí, encerrados 1 minuto de cada pessoa, a gente encerra a sessão, tudo bem? Então, fique à vontade. Vai por ordem alfabética de trás para frente. Vai lá. Com a trindade, então, de trás para frente. Bom, pessoal, obrigada, né, pelo partilha aí das reflexões, os artigos também são ótimos. Só agradecer mesmo, parabenizar os trabalhos da sessão e a liderança aí, tanto do professor Stanley como do Wellington, né? Bem organizada a sessão e é isso. Obrigado, Patrícia. Patrícia Azana. Eu quero agradecer também, achei ótima a organização, adorei essa história da gente enviar o vídeo com antecedência, facilitou muito e acabou com aquele corte desagradável de quando as pessoas estão falando, né? Achei esse tempo de debate fantástico, né? E é isso, agradecer. E também queria pontuar que, assim, cada um tem no seu público-alvo, né, para dar o retorno. Então, a gente, no nosso PPG, a gente busca muito isso, dar o feedback sobre o trabalho que foi feito. Então, esse trabalho realmente vai ter aplicação prática e eu estou muito feliz com isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Juliana. Obrigado, Patrícia. Juliana. Queria agradecer também, parabenizar todos os trabalhos, dizer que eu gostei também desse formato de apresentação por vídeo e me salvou, né? Porque imagina se eu estivesse apresentando e a rede caiu, o computador reiniciou aqui, foi ótimo. E eu queria pedir o contato do Stanley para a gente trocar umas figurinhas aí de Secretaria da Fazenda também, se puder passar. Tá aqui, joia. Obrigada, Mandei Stanley. Parabéns a todos. o e-mail. Na hora. Obrigado, Juliana. Ana Paula. Também quero agradecer, obrigada aí pelo retorno sobre o meu trabalho, as perguntas levantadas. Gostei muito desse formato também, acho que ficou excelente. O tempo também, acho que só agregou aí também as colegas, também as contribuições. E também vou pegar o contato do Stanley aí para trocar umas figurinhas sobre agilidade. Legal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado. Professor Stanley, fique à vontade. Eu deixei aí meu contato, dei um portal aí para Juliana. Mas, assim, acho que questão incipiente, acho que pode ser até uma coisa de construir ideias e afim, tá, Juliana? O meu e-mail tá aí, anotem, porque depois esse chat se perde. Eu caí nessa pegadinha uma vez, tá? A pessoa deu contato, o chat se perdeu, eu nunca mais vi na vida. Tem o LinkedIn aqui também, legal. Vou abrir aqui.
Enfim, foi ótimo, gostei bastante dessa sessão, acho que a gente conseguiu aproveitar bastante coisa. O Wellington aí, sensacional, com essa calma, essa paz de quem foca em saúde mental, né? Foi ótimo. E gostei bastante das discussões, tá, gente? Eu sempre participo aqui e sou entusiasta. Eu, no meu caso, da administração pública, virei burocrata, né? Eu estava desenhando para fazer carreira bem de historiador, embora não deixei de ser historiador, mas eu me identifico muito com um burocrata no bom sentido da palavra, e não da disfunção burocrática, tá? Então, foi muito bom isso daqui. Sempre, sempre, todo ano. Já estou, acho que há 4 anos já fazendo isso e é bem legal porque é ter contato com outras coisas, te abre a mente. Essa de artigos aplicados te abre a mente. Mas só para encerrar, o Wellington, o meu recado de aplicabilidade é, por exemplo, na sessão passada teve um cara que ele falou sobre metodologia de cálculo para serviços de terceirização de portaria e segurança. E ele mostrou um método para campos universitários. Ele mostrou um método lá que dava uma economia em recursos de 15% a 20%. Aí você escala isso para todas as universidades, institutos federais, a quantidade de dinheiro que ia ser economizado e sem precarizar. Ele ainda falou, sem precarizar. E aí não chega em nenhum gestor. Os gestores de contrato, o cara lá da ponta, o oficial administrativo, o analista, ele nunca vai ler esse estudo, infelizmente. Então, esse é o desafio. Tá? Obrigado, gente. Vou adicionar aqui no LinkedIn aqui a galera aqui, tá bom? Vou procurar depois os nomes aqui e jogo lá no LinkedIn, tá bom? Wellington, pode Perfeito. encerrar. Muito obrigado, pessoal. Um prazer enorme conhecer vocês todas e professor Stanley. Espero que nos vemos logo em outras oportunidades, em outros congressos também. Um grande abraço e tenham um bom último dia de congresso. E um bom final de semana, né? Sextou, Tchau, né? tchau. Obrigada, Wellington. Obrigada, professor Stanley. Obrigada, meninas. Um abraço. Valeu. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Vai, livre.